Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós estaremos trazendo um comentário a respeito da lição de número 3 da classe de adultos, que tem por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. O texto áureo dessa lição está encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, que tem por título: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais distos, ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe, para você ler com a sua turma, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 19. E chegamos agora à introdução da nossa lição. Observe o que a lição vai trazer para nós. A pregação fiel da palavra de Deus é uma marca da igreja bíblica. A mensagem deve ser centrada em Cristo e cheia do Espírito Santo. A pregação bíblica oferece esperança ao perdido. E é justamente sobre isso que nós vamos ver hoje neste vídeo e nesta lição. Nós vamos ver que a igreja de Jerusalém era uma igreja ativa no ministério da pregação. Em dados momentos, os discípulos, quando vê a preocupação dos irmãos e as demandas de serviços que não fosse a ministração da palavra, eles lá rapidamente montam uma comitiva e pedem para que seja levantado entre eles homens também cheios do Espírito para fazerem a parte do serviço braçal, a parte da assistência à igreja, à comunidade, porque eles permaneceriam pregando e evangelizando por meio da pregação do Evangelho. Então, diante disso, nós vemos que é uma marca singular da igreja a pregação genuína do Evangelho. Vamos falar agora a respeito do primeiro tópico desta lição, que é a igreja que prega as Escrituras. Esta é a marca de uma igreja genuína. O primeiro subponto deste primeiro tópico é o seguinte: as Escrituras revelam a Deus. Isso aqui é muito objetivo, meus queridos e amados irmãos. A palavra de Deus revela a Deus. Então vamos ver que Pedro fundamentou a sua pregação em Atos capítulo 3, posteriormente a executar o milagre sobre aquele paralítico que ficava na Porta Formosa no templo. Ele vai fundamentar toda a sua mensagem nas Escrituras Sagradas. Isso aqui você vai ver lá em Atos 3, do versículo 11 ao versículo 26. Vamos ver também que Deus é o centro da mensagem cristã. Então, toda a pregação de Pedro aponta para Deus. Toda a narrativa bíblica, toda a narrativa das Escrituras vão revelar a Deus aos seres humanos. Se formos olhar de Gênesis a Apocalipse, vamos ver Deus se revelando gradativamente para a humanidade. Ao ponto que no Antigo Testamento ele se revela de forma mais sobrenatural e ele vai se aproximando da humanidade com o passar do tempo, firmando aliança e relacionamento com os seres humanos, desde Adão e até a consumação dos tempos, onde nós seremos arrebatados. Deus está se revelando para nós por meio das Escrituras. O segundo subponto deste primeiro tópico é o seguinte: as Escrituras testemunham de Jesus. Então, quando nós anunciamos a Cristo, as Escrituras, estamos anunciando a Jesus. Há uma afirmativa entre os pregadores que se um pregador não sabe ler um texto no Antigo Testamento e conectá-lo ao Novo, apontando para Cristo, é melhor ele escolher outro texto que ele saiba fazer isso para ser pregado. Haja vista que não se pode começar uma pregação no Novo Testamento sem conectá-la ao Novo Testamento, sobretudo sem apontar a Cristo. Embora nós vejamos hoje muitas pregações que não são cristocêntricas, mas a própria Escritura Sagrada ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento anuncia a Cristo, o Novo Testamento revela a Cristo, as epístolas de Paulo e todos os livros do Novo Testamento posterior aos Evangelhos falam sobre os ensinamentos de Cristo e sobre o seu segundo retorno. Então as Escrituras
Escrituras de fato é sobre Cristo, sobre Jesus. Por esta razão, Jesus afirmou que as Escrituras testificavam dele, como está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Leia na sua turma com seus alunos e afirme esta verdade que o próprio Senhor afirmou. Pedro também mostra que os profetas predisseram o sofrimento de Jesus, ou seja, está se referindo a antes de Cristo vir. Os profetas já tinham anunciado a Cristo e o seu sofrimento, como também Cristo é o centro da mensagem bíblica. Se uma pregação, se uma mensagem não é cristocêntrica, ela em si mesmo perde a sua genuidade, ela em si mesmo perde o seu poder. A mensagem bíblica, a mensagem cristã é Cristo revelado também aos seres humanos. O terceiro subponto deste primeiro tópico é o seguinte: as Escrituras confrontam o pecado. A pregação, no caso, exige mudança, que é a metanoia, o termo grego para arrependimento, para mudança. Esse termo metanoia no grego, ele, para além de mudança, ele também traz um significado que de arrependimento, ele traz um significado de mudança de mente, de comportamento, mudança de comportamento. Haja vista que se a pregação não promove este arrependimento e não confronta o nosso pecado, também ela perde o seu sentido. Visto que a Bíblia revela o pecado do ser humano e devem este pecado ser confrontado. Eu, enquanto professor, você, enquanto professor, pregadores e ensinadores, precisamos confrontar o pecado de nossos ouvintes. Se eu ministro uma palavra que não confronta o pecado da igreja, que não confronta o pecado daqueles que estão me ouvindo, eu perco a minha essência como mensageiro e também faço com que a palavra perca a sua essência enquanto palavra, visto que é necessário que as pessoas reflitam sobre os seus pecados e sintam a necessidade de se afastar dele. Chegamos agora ao segundo ponto desta lição, que tem por título A Igreja que Prega no Poder do Espírito. O primeiro subponto desse segundo tópico é o seguinte: o Espírito capacita o mensageiro. Então vamos perceber aqui que Pedro pregou cheio do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 3, versículo 4. A pregação eficaz depende da unção do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro e glorifica a Cristo. Não é discurso humano, mas palavra viva de Deus. São essas características de uma mensagem genuinamente capacitada pelo Espírito Santo. É importante dizer, como o próprio título vai destacar, que é o Espírito quem nos capacita. O Espírito capacita o mensageiro. E este mensageiro não prega aquilo que ele quer. Esse mensageiro anuncia aquilo que a própria palavra diz e aquilo que é impulsionado pelo Espírito Santo. Mas é importante dizer que para fazermos isso, não estamos falando aqui de uma revelação da palavra de Deus sem um estudo. É verdade que a palavra de Deus se revela quando nós lemos, mas se faz necessário para todos os pregadores o estudo da palavra de Deus. Se nós não estudamos, não basta apenas a oração. É necessário que haja um equilíbrio genuíno entre o estudo da palavra e a oração, para que haja a unção e para que haja o conhecimento intelectual, bíblico, teológico e teórico da palavra de Deus. O apóstolo Pedro ministra uma palavra cheia de conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do pecado, a respeito do derramamento da graça sobre as nossas vidas, mas também ele prega uma palavra, ele ministra uma palavra cheia da unção de Deus. E isto é dom do Espírito. Nós nos capacitamos intelectualmente, buscando conhecimentos, leituras, e buscamos a presença de Deus. Quando buscamos a presença de Deus, Ele nos capacita por meio do seu Espírito e ficaremos mais aptos a ministrar uma palavra impactante para os nossos ouvintes. Então a palavra precisa ser acompanhada de unção do Espírito e conhecimento bíblico teológico que precisa ser buscado por nós, enquanto professores e pregadores também. Então o apóstolo Pedro, ele traz essa mensagem genuinamente cristã e com características de mensagem de poder, mensagem que impacta a vida dos nossos ouvintes, mensagem que gera transformação, porque ele é capacitado pelo Espírito. Então você que é professor da escola bíblica, antes de ministrar a sua aula, deve buscar a dependência do Espírito Santo. Você que é pregador, antes de pregar, você deve também buscar a dependência
dependência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo que nós falamos é apenas teoria, é apenas retórica, é apenas conhecimento técnico, é apenas conhecimento teológico. Mas quando está revestido da graça de Deus, passa de um conhecimento técnico, de uma retórica, de uma teoria, de conhecimento teológico, para uma mensagem de influência, de transformação na vida dos seus ouvintes. O segundo subponto desse segundo ponto é justamente falar sobre fixar os olhos, essa expressão que é utilizada no livro de Atos dos Apóstolos para se referir a que estes discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Para além de Pedro, a Bíblia vai dizer que quando Pedro está subindo com João para a oração no templo, às 3 horas da tarde, ao encontrar com o cego, eles vão dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E a Bíblia diz que fitando os olhos nele, ordenou que este fosse levantado e andasse. Então observe que vão utilizar essa expressão fixar os olhos, fixando os olhos. E esta expressão no texto bíblico sempre vai estar acompanhada de que estes homens estavam cheios do Espírito Santo. Esta expressão também é utilizada se referiu ao apóstolo Paulo em duas ocasiões, em Atos capítulo 14, versículo 9, e Atos capítulo 13, versículo 9, também se referindo ao apóstolo Paulo como cheio do Espírito Santo, e por estar cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nas pessoas e revelando o pecado destas pessoas e também trazendo unção sobre estas pessoas. Então a gente vamos ver que essa expressão fixar os olhos, aqui também pode entrar em um ato de revelação divina, né? De um ato de discernimento espiritual, de conhecer mesmo a pessoa por meio do olhar. Porque alguém que está cheio do Espírito Santo tem um discernimento espiritual. Sabe olhar para as pessoas e diferenciar alguém também que é cheio do Espírito Santo e alguém que não é cheio do Espírito Santo. Alguém que vive uma vida genuinamente cristã e alguém que não vive uma vida cristã genuinamente pela palavra. Então esse fixar os olhos é falar que estas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Chegamos agora ao terceiro subponto deste segundo tópico, que tem por título o Espírito glorifica a Jesus. Observamos aqui o que eu coloquei nesse slide. Em João capítulo 16, versículo 14, o Espírito não se exalta, mas exalta a Cristo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. A glorificação do Espírito é por meio de Cristo. Observem isso. Pedro rejeita a glória humana, como está lá Atos capítulo 3, versículo 12, dando a glória para Cristo. E a pregação que coloca o homem no centro não é bíblica. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo umas mensagens muito humanistas, muito triunfalistas, onde nós, seres humanos, somos agraciados por Deus de uma maneira sobrenatural, a ponto de que nós somos mais importantes do que o próprio Criador. Isso é uma mentira. Isso é a maior mentira que Satanás pode colocar no coração do ser humano. Isso está se assemelhando ao pecado do próprio Satanás em querer ser igual a Deus. Os próprios gnósticos, em sua estrutura de pensamento, tem algo semelhante a isso, a falar a respeito da própria natureza da alma, e foi condenada pelos cristãos dos primeiros séculos da era da igreja. Então observe, a glória é para Cristo, não para nós. A pregação deve ser sobre Cristo e não nós. A pregação deve promover a glorificação de Cristo e não a nós. Os louvores devem promover a Cristo e não a nós. O próprio Espírito Santo glorifica ao nosso Senhor Jesus. Pedro ministra de uma maneira extraordinária. Pedro executa um milagre ali que gerou ali uma confusão muito grande dentro daquele templo, mas Pedro em nenhum momento pede ou fica com a glória para si. Como nós vimos lá no texto áureo, Pedro vai dizer, como vocês acreditam que nós fizemos isso? Não fizemos isso pelo nosso próprio mérito, mas foi pelo nome de alguém que isto foi executado. Este nome é o nome de Cristo. Nós em nós não podemos. Agora, em Cristo, somos capazes de fazer. Não por nós, por Ele. Então, toda a glória seja dada a Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas subsistem por Ele e para Ele são todas as coisas. A glorificação do Espírito é em Cristo. Todas as coisas que o Espírito faz corroboram e colaboram para a glorificação de Cristo.
E nós devemos ter isso em nossas mentes. E quando formos ministrar, essa ministração da palavra de Deus deve ser para a glória de Cristo. O ensino da palavra de Deus é para a glória de Cristo. Tudo nas nossas vidas deve ser para a glória de Cristo. Essa é o ponto-chave da mensagem cristã. Vamos agora ao terceiro ponto e o último ponto desta terceira lição, que tem por título A Igreja que Prega a Esperança Vindoura. O primeiro subponto desse terceiro tópico é o seguinte: alerta à sociedade insensível. Vejamos o que eu coloco nesse texto. Pedro chama o povo ao arrependimento, Atos capítulo 2, versículo 40, e Atos 3, 17, e a cultura da época era ignorante e indiferente a Cristo e a sua mensagem. A igreja precisa pregar aqueles sem esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, como está aqui. Então vamos ver que aquela sociedade é uma sociedade insensível e uma sociedade sem conhecimento a respeito de Cristo. Insensível uns para com os outros e insensível até mesmo para a realidade a respeito de Deus. E isto nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Uma sociedade insensível, uma sociedade que se distancia de Deus, uma sociedade que não tem amor pelo próximo, uma sociedade que vive em um mundo de ignorância e um mundo de indiferença, onde cada um deve cuidar de si mesmo. E dentro desse cenário nós vamos ter diversas pessoas vivendo em um mundo desolado, em um mundo onde não tem apoio pelas suas próprias pessoas, pela sua própria família, e cada vez mais vivemos em um mundo insensível, onde não existe amor para com os próximos, amor compartilhado. Mas o papel da igreja, para além de ser uma igreja relacional, uma igreja em comunhão, uma igreja que adota, como os vimos na segunda lição, é necessário que esta igreja também seja uma igreja sensível a estas necessidades dos irmãos, é que anuncie uma mensagem vindoura, uma mensagem de esperança, para que estes irmãos se sintam consolados e se sintam abraçados pelo Evangelho. Não de forma triunfalista, não de forma antropocêntrica, mas deixando claro que as desilusões do mundo vão passar e que nós temos uma esperança futura, que a nossa felicidade não está condicionada ao sucesso daqui do mundo e nem tampouco ao reconhecimento humano, mas sim a glorificação de Cristo e a nossa própria glorificação no dia do arrebatamento da igreja. Então, diante dessa sociedade insensível, a igreja precisa se posicionar com uma mensagem de esperança e com uma mensagem de consolação para estes cristãos que estão em meio a essa onda de insensibilidade e indiferença. Chegamos agora ao segundo subponto desse terceiro tópico e, consequentemente, o último tópico desta lição, que vai ser a promessa da segunda vinda de Cristo. Observe o que eu coloco aqui no slide. Pedro fala dos tempos de refrigério. Esse tempo de refrigério está se referindo, logicamente, ao tempo do arrebatamento, o tempo do descanso, da paz eterna com nosso Senhor, conforme Atos 3,19. Bênçãos atuais e esperanças futuras coexistem. Vamos falar sobre isso. A restauração de todas as coisas é certa. Observe que Pedro vai falar a respeito, vai conectar a respeito do arrebatamento da igreja, do tempo de refrigério, do tempo das últimas coisas. É importante destacar que uma marca da Igreja de Cristo, que a pregação da Igreja de Cristo é uma pregação que gera esperança nos seus ouvintes, que gera esperança naquelas pessoas que passam por tribulações, por angústias, por dor. Não é apenas uma mensagem de conforto, não é apenas uma mensagem de infla-ego, mas é uma mensagem de realidade. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja no tempo a qual nós estivermos. Então, nós não sabemos ainda qual é este tempo, mas nós sabemos que ele vem. E quando ele vier, todas as dores, todas as angústias serão sanadas, serão colocadas de lado. Então observe, as bênçãos futuras, ou seja, essa promessa da vinda de Cristo, não vai anular a promessa de nós vivermos bênção hoje, atualmente. Isso é uma verdade, isso é uma lógica. Entretanto, nós não podemos viver apenas pensando nessas bênçãos atuais
e não nos preocuparmos com essa bênção futura, porque muitas das vezes nós estamos numa correria tão grande para conquistar coisas aqui que esquecemos que o nosso maior conquista é lá no céu. Diante disso, nós precisamos entender que essas bênçãos podem coexistir. Enquanto nós esperamos esperançosos pela volta de Cristo, podemos usufruir das bênçãos atuais em nossos dias, em nossos momentos, sem que estas bênçãos atuais comprometam nosso relacionamento e a nossa espera dessa promessa futura, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem da igreja que tem faltado nos últimos dias. Jesus Cristo vai voltar para consolar a sua igreja, para buscar a sua igreja. E essa é uma mensagem de esperança, essa é uma mensagem de conforto, essa é uma mensagem central na palavra de Deus. Chegamos agora na conclusão. A conclusão vai dizer o seguinte para nós. A pregação da palavra deve ser bíblica. É importante destacar esse ponto, retomando o primeiro ponto lá da nossa lição. Ungida e cristocêntrica. Ungida por meio do Espírito, cristocêntrica porque deve anunciar a Cristo. Pedro é exemplo de fidelidade às Escrituras, mesmo sendo simples. Então, observem que as Escrituras Sagradas, quando ela é pregada de maneira simples, ela traz a centralidade de Cristo, revela a Deus. Nós devemos buscar a unção do Espírito e precisamos anunciar a Cristo como centro desta verdade. De maneira simples, não precisa muita coisa para falar essas verdades, certo? Sejamos cheios do Espírito e fiéis em anunciar o Evangelho. Isso aqui é um chamado para nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos anunciar a mensagem de Cristo com força, com ímpeto, com autoridade. Diante disso, eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final deste vídeo, lhe convidando para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Venha receber material de apoio, aonde você estará recebendo slides. Esses slides aqui são disponíveis para que você possa utilizar nas suas aulas, textos de apoio, dinâmicas também, como também interações no nosso grupo. Também lhe convido a nos seguir lá no Instagram, @capacitaebd.off, onde criamos esse Instagram com o único propósito de você participar com maior atividade do nosso processo de preparação da Escola Bíblica Dominical. Temos postado vídeos, leituras diárias, dicas pedagógicas, tudo isso para a melhor eficiência da sua aula na Escola Bíblica. Então, eu lhe agradeço, também deixe o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.